Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Giro de Notícias com a retrospectiva de julho. Acompanhe agora comigo tudo o que de mais importante ocorreu no último mês na nossa Associação Comercial de São Paulo. Giro no ar especialmente para você. A CSP comemorou em mais um ano o Dia do Comerciante e em grande estilo. Na noite do dia 16 de julho, no Clube Círculo Militar, ocorreu a tradicional cerimônia de outorga do Prêmio Empresário de Valor 2025, homenageando 16 empresários das regiões das 15 distritais da CSP. A empresária Renata Vick, CEO do grupo CRM, foi uma das grandes homenageadas da noite. Presentes a este evento, o secretário estadual Guilherme Afif, representando o governador Tarcísio de Freitas, o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes, o presidente Ordini, nossos superintendentes e demais lideranças da casa e da sociedade. 2026 tem mais homenagens. E por falar em cerimônia, em julho também ocorreu a solenidade do colar Carlos de Souza Nazaré, honraria máxima da CSP concedida a pessoas e entidades que prestaram serviços relevantes à sociedade, dignas de reconhecimento público. Neste ano, os agraciados foram a Grande Loja Maçônica de São Paulo, a Grande Oriente do Brasil de São Paulo e a Grande Oriente Paulista, representadas pelos sereníssimos grão-mestres Jorge Haddad, Ruberval Castelo e Fernando Fernandes. Mas as homenagens em julho não pararam por aí. A família do Dr. João Batista Mourelo Neto, falecido em 2024, esteve na CSP para descerrar placa que leva o nome do advogado à nova sala do departamento jurídico, aqui no sexto andar da instituição. O presidente Ordini liderou a homenagem junto aos vices Luiz Durso, Alfredo Cotait e Marcos Nascimento, além de outras lideranças da casa. Mourelo atuou por mais de 40 anos na CSP como superintendente. Mais uma vez fica aqui o nosso reconhecimento. E a CSP também foi palco de eventos e recebeu visitas de impacto que fizeram toda a diferença em debates de interesse à sociedade. Depois do Dia do Comerciante, a instituição recebeu na plenária da casa o senador Espiridião Amin para tratar do tema cibersegurança e defesa cibernética. Recepcionou também o embaixador Rubens Barbosa, que palestrou sobre o lugar do Brasil no mundo, abordando o posicionamento do nosso país política e economicamente no cenário global. E por fim, contou com a presença de Leonardo Sica, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, que foi o convidado especial de reunião do Conselho Consultivo da Casa para falar da reforma do Judiciário. E mais personalidades de destaque foram recebidas pela CSP aqui na sede no mês de julho, a exemplo do cônsul-geral do Equador, Eduardo Duran, que discutiu possibilidades de cooperação e missões comerciais entre empresários paulistas e equatorianos. O coronel Salles, subprefeito da Sé, que conversou sobre as iniciativas de requalificação da região, e os militares. Tenente Brigadeiro do Ar Walter Malta, comandante-geral de apoio da Força Aérea Brasileira, Majores Brigadeiros do Ar Luiz Cláudio Santos e Luciano Rechiuti, e o general Carlos Machado, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Para debater as iniciativas e programas sociais voltados a pessoas em situação de vulnerabilidades, quem esteve no gabinete do presidente Ordini foi o secretário de Desenvolvimento Social de Santos, Elias Júnior. Nessa ocasião, Ordini aproveitou a oportunidade para também apresentar o programa Qualifica Já da CSP, que resgata a dignidade humana de pessoas em situação de rua com qualificação profissional gratuita na construção civil. Encerrando esse giro de visitas, quem esteve na CSP no dia 10 de julho foi a Associação Comercial e Empresarial de Porto Velho, a ACEP, para estreitar laços institucionais e debater iniciativas de ambas as entidades em prol do empreendedorismo. E olha que legal! Durante esse encontro, a ACEP anunciou que, em parceria com a CSP, vai instalar os painéis do Impostômetro e Gasto Brasil em uma das avenidas mais movimentadas de Porto Velho. Visitaram também a CSP, a DVB, o IPEM São Paulo, a Abigraf e o escritor e jornalista JB Oliveira, que presenteou o presidente Ordini com um livro de sua autoria sobre a língua portuguesa. E quando o assunto é parceria, em julho, o presidente Ordini formalizou apoio com o Conselho Regional de Economia para unir forças à campanha em prol do orçamento público e da transparência popular, que vai ampliar o conhecimento e controle cidadão no orçamento, contribuindo com a definição de rumos para o Brasil. Outra parceria foi com os grupos Osten e FCJ.
O Grupo Osten, a partir desse mês, vai ter acesso aos serviços de mediação e arbitragem da nossa CEMAC. E o FCJ Group vai se aproximar cada vez mais da CSP para troca de informações quanto à inovação e modelos de negócio semelhantes aos que acontecem no PAP 76, que é um espaço da CSP referência para startups. Agora, duas novidades. A CSP lançou no início do mês de julho o manifesto Não ao Retrocesso, se posicionando formalmente contra a flexibilização da Lei Cidade Limpa, aprovada em 2006 durante a gestão do prefeito Gilberto Kassab. Nesse documento, disponível no site que aparece na tela, a CSP pontuou que mais de 60% dos paulistanos aprovaram a referida legislação e que todos nós, quanto sociedade, não devemos abrir mão do rigor e do ordenamento da nossa paisagem, arquitetura, história e memória, muito menos retroceder uma conquista social dessa magnitude. 27 entidades também assinam o manifesto, entre elas a FEComércio, SESCOM, o Cresce São Paulo, Instituto de Engenharia e muitos outros. A outra novidade é que no final do mês de julho, o nosso painel Gasto Brasil registrou que as despesas públicas do país ultrapassaram a marca de 3 trilhões de reais em 2025. No mesmo período, o impostômetro apontou a arrecadação tributária de 2,27 trilhões de reais, o que evidencia um déficit de mais de 700 bilhões de reais nas contas públicas. A CSP é contrária ao aumento de impostos e a favor do corte de gastos, e vem lutando e se posicionando para que o governo federal reduza seus custos. Como você já sabe, a CSP está distribuída em 15 sedes distritais nas 5 regiões da cidade de São Paulo e lançou neste ano o ACSP Presente, um evento itinerante realizado nas distritais que tem o objetivo de reunir autoridades e lideranças regionais para ouvir demandas dos comerciantes e ajudá-los a fortalecer o comércio local. Em julho, foram realizados 2 encontros. Um na Distrital Sul, com a presença dos subprefeitos de Santo Amaro, Capela do Socorro e Campo Limpo, representando o prefeito Ricardo Nunes, e outro na Distrital Penha. A próxima edição vai ocorrer na Distrital Centro. Antes de encerrar essa edição do Giro de Notícias mensal, vale destacar os grandes debates promovidos por alguns conselhos da Casa e Distrital Moca. No Conselho de Orientação Social, o COS, palestra sobre a reforma tributária na prática, com o presidente do SESCOM e AESCOM SP, Antônio Carlos Santos. No CPU, Conselho de Política Urbana, a temática debatida foi Projetos e ações rumo a uma cidade mais resiliente e sustentável, com a participação do secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo, Rodrigo Achiuchi. E Inteligência Artificial, Desafios e Oportunidades, palestra ministrada pela especialista Cynthia Michels, na Distrital Moca. Essa foi uma iniciativa do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura, o CEMEC. E por falar em CEMEC, em julho também houve mais uma edição do evento Mulher Autora. Na edição da vez, a mulherada debateu o livro Passaporte, a história dos reinos distantes, da escritora Nat Lawrence, na Biblioteca do Comércio, aqui na sede da CSP. E finalizando esse giro de notícias, INC de julho, que é o Índice Nacional de Confiança elaborado para a CSP pela Pinion. Ele alcançou 96 pontos, mantendo a estabilidade em relação ao mês de junho. Pelo segundo mês consecutivo, a confiança do consumidor registrou estabilidade, mas mantendo o índice no campo pessimista, que fica abaixo de 100 pontos. Segundo o economista da casa, Ulisses de Gamboa, a atividade econômica e o emprego ainda mantêm certa resiliência, sustentando o consumo das famílias. Contudo, o alto grau de endividamento das famílias e os efeitos negativos das altas taxas de juros podem diminuir a confiança do consumidor nos próximos meses. O giro fica por aqui, mas eu volto no próximo mês com mais retrospectiva da ACSP. E lembre-se, toda segunda noite no Instagram da ACSP tem giro de notícias da semana. Aguardo você. Até lá!